Que a gente não recebeu a visita de extraterrestres nas últimas semanas, a gente já sabe. Mas ainda assim, sobram teorias e faltam respostas sobre os objetos voadores não identificados abatidos na América do Norte. Afinal, o que eram aqueles objetos? E por que os Estados Unidos parecem estar vendo mais de repente e abatendo mais? E a principal questão, será que estamos vendo sinais de uma nova Guerra Fria? Acho que eu preferia a história dos ETs. Parece até história de filme, né? Mas nas últimas semanas, ao menos 3 OVNIs, objetos voadores não identificados, sobrevoaram os céus da América do Norte. So, in Myrtle Beach we have the balloon. Os incidentes começaram no fim de janeiro, quando um enorme balão chinês, que as autoridades de Washington descreveram como tendo propósitos de espionagem, cruzou por dias o céu dos Estados Unidos antes de ser abatido em 4 de fevereiro na costa da Carolina do Sul. O Pentágono afirmou que o objeto tinha uma gôndola do tamanho de 3 ônibus e pesava mais de 1 tonelada. Ele estava equipado com várias antenas e painéis solares grandes o suficiente para alimentar vários sensores de coleta de informações. Alguns dias depois, outros 3 OVNIs foram vistos nos estados americanos do Alasca e do Michigan e também no Canadá. Após constatada a ausência de tripulantes, caças americanos derrubaram os objetos com mísseis. Em meio ao furor ao que mais parece ser uma invasão de objetos voadores não identificados, a Casa Branca veio a público oficialmente descartar que haja atividade extraterrestre envolvida nas operações conduzidas pelo Pentágono. Eu sei que tem havido perguntas e preocupações sobre isso, mas não há, novamente, nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre nessas recentes derrubadas. Mas as agências de inteligência dos Estados Unidos ainda estão tentando entender o que de fato eram esses objetos e a quem pertenciam. A principal teoria sobre a origem dos objetos tem a ver com a disputa geopolítica. A China insistiu que os balões estavam realizando pesquisas meteorológicas. Isso é algo mais comum do que se imagina. É o que explica o repórter especial Roberto Godoy ao podcast Estadão Notícias. Primeiro, a gente tem que considerar uma realidade. O mundo inteiro usa balões meteorológicos. O Brasil é um grande usuário de balão meteorológico. O INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem até uma divisão de lançamento de balões. Mas o Pentágono afirmou se tratar de uma máquina de vigilância. Sabemos que eles estavam procurando vigiar locais estratégicos, inclusive algumas de nossas bases estratégicas nos Estados Unidos. Os chineses podem dizer o que quiserem, mas não há nada da meteorologia que obriga a ter dentro do balão, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de recurso, instrumentos fotográficos, fotogrametria, coisas assim que esse balão, o que já foi encontrado e diagnosticado dentro dele, indica de uma maneira muito clara que ele estava ali coletando informações de inteligência. Podia ter até alguma coisa para disfarçar ali de recursos de captação de dados meteorológicos, esse negócio todo, mas até pelo fato de ser tão sofisticado, tão avançado, fica claro que ele não era para isso. Os balões de coleta de dados climáticos são muito mais simples do que isso. A situação acabou por elevar a tensão entre Washington e Pequim e resultou no cancelamento da viagem do secretário de Estado americano Antony Blinken à China. A decisão da China de lançar um balão de vigilância sobre os Estados Unidos continental é inaceitável e irresponsável. É disso que se trata. É uma violação de nossa soberania. É uma violação do direito internacional. Desde então, as forças militares dos Estados Unidos e do Canadá têm estado hipervigilantes em sinalizar alguns objetos que poderiam ter sido autorizados a passar. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte ajustou o sistema de radar para que fosse mais sensível. Como resultado, o número de objetos detectados aumentou. Até agora, o Pentágono sabe que os 3 objetos vistos recentemente voavam mais baixo que o balão chinês derrubado no início de fevereiro, apresentando uma ameaça potencial à aviação civil. O objeto visto se aproximando do lago Huron estava voando a 20 mil pés, enquanto que o balão espião que cruzou os Estados Unidos voou muito mais alto, a 60 mil pés. As autoridades ainda estão tentando determinar o que eram os 3 objetos. O primeiro, disse um funcionário do Departamento de Defesa, provavelmente não é um balão e se partiu em pedaços depois de ser abatido.
O segundo foi descrito como cilíndrico e é mais provável que seja algum tipo de balão. Já o terceiro tinha uma estrutura octogonal com cordas penduradas e mais improvável de se tratar de um balão. Mas a natureza exata deles, de onde são e para que foram destinados, não será confirmada até que o FBI e a Real Polícia Montada canadense examinem minuciosamente os destroços. Vídeos e outras leituras de sensores coletados também estão sendo revisados. As autoridades não descartam completamente a ideia de que poderia haver mais objetos. Uma das teorias é que os OVNIs poderiam ter vindo da China ou de outra potência estrangeira e podem ter como objetivo testar as habilidades de detecção depois do primeiro balão espião. Do lado chinês da disputa sobre espionagem na estratosfera, o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou no último dia 13 que Washington enviou ao menos 10 balões não autorizados ao seu território desde 2022. A primeira coisa que os Estados Unidos devem fazer é olhar para si próprios em vez de caluniar a China e incitar o confronto. O governo americano nega as afirmações chinesas, mas a troca de acusações começou quando os Estados Unidos abateram o primeiro balão e afirmaram se tratar de um aparelho de espionagem chinês. Pequim admitiu que o objeto era procedente do país, mas disse ser um dispositivo civil. Devido às condições climáticas e possibilidade limitada de manobras, o dirigível acidentalmente se desviou de sua rota programada para a América Latina e o Caribe. A China sempre respeitou rigorosamente o direito internacional. Nós nos comunicamos com as partes e estamos agindo adequadamente, e não causaremos qualquer ameaça a nenhum país. Os Estados Unidos, por sua vez, sustentam que os balões faziam parte de uma frota que já percorreu 5 continentes. O secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Ryder, afirmou nesta quarta-feira que a China operou em vários países uma frota de balões. Sem dúvida alguma, esses balões chineses são fundamentalmente balões de aquilo que a gente chama de inteligência estratégica. Está coletando dados importantes. Veja, o tal vento inesperado levou ele para sobrevoar exatamente a área em Montana, onde os Estados Unidos estocam mísseis intercontinentais nucleares. Alguns analistas dizem que pode ser o início de um grande esforço de vigilância chinês com o objetivo de examinar as capacidades militares estrangeiras em antecipação a possíveis tensões sobre Taiwan nos próximos anos. Por insistência do Congresso, o Pentágono e as agências de inteligência intensificaram seus estudos de incidentes inexplicáveis perto de bases militares nos últimos anos. Os estudos sobre o que a comunidade de inteligência chama de fenômenos aéreos não identificados mapearam esforços não detectados anteriormente para realizar vigilância em bases e exercícios militares americanos. Muitos desses incidentes inexplicáveis foram balões, e alguns deles agora são considerados atividades de vigilância da China ou de outras potências. Um alto funcionário do governo disse que uma teoria, e a pessoa enfatizou que é apenas uma teoria, é que a China ou a Rússia enviaram os objetos para testar as capacidades americanas de coleta de informações. Eles podem ser enviados para saber com que rapidez os Estados Unidos ficam sabendo de uma invasão e com que rapidez os militares podem responder a tal incursão. Na época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, os Estados Unidos faziam um jogo de gato e rato com a União Soviética. Durante 24 horas por dia, você tinha enormes bombardeiros B-52 que decolavam de bases americanas e iam até o limite máximo do espaço aéreo americano, armados, cheio de bomba nuclear, aquela coisa, com a missão dentro dele, dentro de um cofre, dentro de cada avião havia um cofre com código que indicaria para onde é que ele seguiria a partir do momento que ele cruzasse o limite da União Soviética. E dezenas desses aviões faziam isso todos os dias, 24 horas por dia, esperando, entre outras coisas, para medir o tempo de reação da defesa aérea da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, fazia isso também, não tinha o mesmo volume, não tinha uma frota tão grande, mas fazia o mesmo tipo de coisa, preparando seus mísseis intercontinentais, seus mísseis nucleares, ou seja, eles eram a vigilância, a inteligência captava aquele movimento e também tinha que reagir, enfim.
num jogo perigosíssimo. As autoridades americanas estão unidas em sua crença de que o balão espião que transitou pelos Estados Unidos era uma máquina chinesa destinada a conduzir vigilância em bases militares americanas. Disseram que não estava claro se a China tinha controle total do balão durante toda a viagem, mas destacaram que o país tinha pelo menos uma capacidade limitada de dirigi-lo e o balão manobrou em 3 de fevereiro, antes de ser abatido no dia seguinte. Outra autoridade americana disse que o balão espião chinês estava equipado com um mecanismo de autodestruição, mas Pequim não usou, um sinal potencial de que as autoridades chinesas queriam continuar coletando informações mesmo depois de descobertas. A divulgação do balão pelo Pentágono em 2 de fevereiro levou a uma crise diplomática pública entre a China e os Estados Unidos. A grande novidade nesse caso dos balões é que eles foram identificados, vistos e abatidos. E não param de ser abatidos, virou uma colheita, né? Então você percebe que pode ser realmente esse um momento meio de paranoia, mas totalmente justificado, eu acho. É a Guerra Fria de 2023. Pequim denunciou a derrubada do primeiro balão, dizendo que viola seriamente a prática internacional. Os Estados Unidos insistiram em usar a força sem dar ouvidos às repetidas explicações da China. Uma reação exagerada, obviamente. Não deve agravar ainda mais a situação. A China fornecerá as respostas necessárias dependendo da evolução da situação. Se alguns dos dispositivos destruídos na América do Norte nos últimos dias fosse chinês, isso representaria uma grande provocação logo após o balão espião. Uma das razões pelas quais algumas autoridades disseram não pular para a conclusão de que os objetos são dispositivos de vigilância enviadas de Pequim. Orientei minha equipe a voltar para mim com regras mais precisas sobre como lidaremos com esses objetos não identificados no futuro, distinguindo entre aqueles que provavelmente representam riscos de segurança e proteção que exigem ação e aqueles que não. Mas não se engane, se algum objeto apresentar uma ameaça à segurança do povo americano, eu o derrubarei. As autoridades em Pequim também parecem querer limitar as tensões sobre o balão espião, sugerindo a algumas autoridades dos Estados Unidos que os objetos mais recentes têm menos probabilidade de serem provocações ou testes chineses deliberados. O fato é que esses episódios levantaram preocupações de segurança na América do Norte e pioraram as já tensas relações com a China. Agora é aguardar as próximas cenas desse roteiro, que mais se parece com um filme de ficção científica, mas não deixa de ter ares de uma nova Guerra Fria. O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários e acompanhe a cobertura completa em estadão.com.br. O Estadão Explica fica por aqui, até a próxima!